Olá pessoal, saudações, aqui é o Bruxo Verde e vou entrar hoje num assunto bem importante, bem polêmico também, de sacerdotes, né, bruxos, pessoas aí influenciadoras no YouTube, né, não só no YouTube como também em outros aplicativos, que dizem que pessoas estão realizando o pacto se ao menos elas não ter a vida próspera, né? Quer dizer, a pessoa tem que estar lá ostentando um carrão, tem que estar lá ostentando uma casa para dizer que é uma pessoa de prosperidade, que esse realmente é pactuado. Quem faz pacto tem que realmente ser rico, gente? É esse o assunto que eu vou tratar com vocês hoje, tá? Alguns sacerdotes da era moderna, de hoje, expõem aí suas ideias nas imagens de ostentação, colocando como os praticantes da magia que não têm um poder material, sendo pessoas que não têm proteção alguma a quem se entregou no pacto ou não fez de modo correto mesmo, não pode ter prosperidade financeira. Será isso verdade mesmo? Será que a pessoa tem que realmente adquirir esses bens para ela poder ajudar alguém? Ou como mesmo se diz na era moderna de hoje, eles não estariam usando uma estratégia de marketing para isso? Complicado, né, gente? Durante séculos a magia, né, trouxe aos seres humanos condições de sobrevivência. O apoderamento. Muitos foram os impérios, né, das épocas passadas que utilizavam os conhecimentos sobrenaturais dos sacerdotes para conquistar batalhas, para conquistar prosperidades, até mesmo nas suas colheitas e nas suas riquezas. Lógico, naquelas épocas os magos, eles eram muito bem orientado pela espiritualidade, pelos deuses daquela época, pois eles possuíam as verdadeiras essências da magia. Porém, os sacerdotes dos deuses antigos não possuíam essa mesma posição aos imperadores. Eles não tinham aquela riqueza abundante como muitos dizem que tem que ter, pois suas práticas da devoção eram somente direcionadas aos deuses, gente. Portanto, abriam muito mesmo a mão desses tipos de ambição. Mas isso não significa que esses bruxos não tinham uma vida confortável. Eles não tinham uma vida próspera. Tinham sim, mas não dessa maneira em que uns estão colocando nas redes sociais. Eles eram um dos poucos que tinham acesso direto aos imperadores daquela época. Muitos eram os poucos, quer dizer, os poucos que conseguiam, entre esses poucos, eram esses bruxos. Eram esses sacerdotes, de reis e rainhas. Os governantes desta época tinham um grande respeito para esses magistas, para esses magos e bruxos do passado. Por isso, os tratavam com bons aposentos, pagamentos aos seus serviços. Então, esses magos, esses bruxos, eles também recebiam o seu dinheiro, conforme hoje também acontece a mesma coisa. Quando uma pessoa está pedindo uma ajuda a um bruxo, a um pai de santo, ou qualquer que seja aí, lógico, nas linhas que ele está pedindo ajuda, que é nas linhas dos quais esses bruxos também pediam auxílio aos deuses pagãos, hoje dito aos cristianismos, tinham que receber algo em troca. Mas nem todos os bruxos que se pactuavam com deuses antigos serviam aos governantes também, pois muitos deles escolhiam a opção de liberdade. Não gostavam de receber ordens, cujas essas ordens não vinham somente dos governantes, tá, pessoal? Essas ordens também vinham diretamente de subordinados desses governantes, tais como generais, né, duques que tinham lá, que ameaçavam até eles a decapitação caso eles não conseguissem fazer uma porção, né, com os seus conhecimentos entre ervas e raízes para conseguir salvar ou curar suas filhas e até mesmo esposas. Então eles sofriam sim ameaças, tá? Então o alto escalão dessa corte do império era isso que muitos dos bruxos da antiguidade não optavam por escolher a ser mandados. Eles gostavam de cultuar os seus próprios deuses sozinhos. E com isso eles se refugiavam, né? Muitos deles se refugiavam, iam para lugares discretos,
apesar de muitas perseguições que sofriam por seres adoradores de deuses pagãos, né, eles sofriam muitas perseguições, viviam retirados em pequenos vilarejos, ou até mesmo florestas. Mentia-se muito discreto de suas atuações para não serem hostilizados. Então eles tinham que às vezes inventar coisas, até mesmo se esconder, para que eles não fossem utilizados nas épocas desses camponeses, que eram pessoas que possuíam uma religião, que é a religião cristã, fanatizados, né? Nas noites dos rituais, por exemplo, para adorar seus deuses e bruxas, eles se retiravam bem longo das florestas para praticarem seus sabates com fogueiras, tochas, símbolos grafados com pedra, gravetos e sal. Eles faziam suas sigilações, suas simbologias para saudar esses seus deuses, né? Tais como lá a deusa mãe, o deus cornífero, ou até mesmo Satã, ou que seja. Eram dessas maneiras que esses bruxos da época faziam. Então eles não tinham lá os seus confortos e muito menos proteções e prosperidades financeiras, conforme tem muitos uns aí que dizem, né? Esses rituais deles sempre eram praticados durante a madrugada, para vocês terem uma ideia, por volta de 3, 2 da manhã. Do fato que as pessoas têm muito medo da escuridão da época medieval, né? Porque diziam que existiam criaturas que vagavam durante a noite para comer almas, lógico, né? E com isso, os bruxos e bruxas, eles, com, né, os seus conhecimentos vastos, sábios, tinha total segurança para realizar seus rituais em agradecimento aos deuses, pois sabia que não ia sair nenhum soldado ou nem sair nenhum camponês lá no meio da madrugada para ir lá no meio da floresta para matar esses bruxos, né? Porque eles tinham medo da escuridão. Já os bruxos, sabendo com o que lidavam, sabiam que isso não existia e nada iria acontecer com eles. O problema maior era as pessoas, o homem, né? Os bruxos e bruxas do passado também tinham aqueles que nos vilarejos os respeitavam. Tinha sim, pessoal, vilarejos ali que respeitavam muitos esses magistas, né? Porque eles também pediam sua ajuda para a cura. As ervas, os conhecimentos das ervas que eles possuíam, os grandes conhecimentos de plantas medicinais, né? Então ajudava isso muito aos povos dos vilarejos, quando tinha certas doenças, que eram muitas. Eram tempos de grande escassez na época, né? A época das trevas. A maldade dos homens que existiam ali era predominante, né? Predominava muito. Aquele que não tinha proteção dos governantes, que não eram muitas, tá? Sofriam muito e até mesmo hostilidade pelos próprios soldados do clero. Traziam terror para dentro desses vilarejos de pessoas. Muitos eram as estupradas, muitos eram mortos, saqueados e feridos pelos mesmos que diziam proteger esses vilarejos. E o que acontecia? Eram realmente épocas de trevas, né? As doenças da má higienização que existia naquela época também, que não era nem um pouquinho legal, se espalhavam e ceifavam mulheres, crianças e idosos. Muitas pessoas morriam, principalmente as mulheres que tinham trabalhos de parto. Muitas delas morriam durante o trabalho de parto, com hemorragias, né, por maltratamento e também higienização. E aquelas esses bebês que não morriam, eles nasciam com uma certa deformidade, devido à ignorância que eles tinham no passado, né, dos conhecimentos. Essas crianças nasciam com essas deformidades e eles diziam que eram tocados pelo diabo, e assim matavam as crianças também, jogavam na floresta lá, como se ainda até mesmo nos tempos modernos de hoje já se passou muitas vezes de mulheres abandonarem crianças até em latões de lixo. Então é assim que acontecia também, e muito nas eras passadas. Muitas foram as atuações dessas bruxas para ajudar essas pessoas em suas escassezes da sabedoria, né? Das escassez da sabedoria dessas pessoas, trazendo a elas algum tipo de conforto com curas através de ervas, ajudando também as mulheres nos partos. Eram poucos que tinham esse acesso às bruxas. E por que isso acontecia, gente? Porque na época, como as perseguições eram muito grandes,
né? Então essas bruxas, elas tinham pessoas que conheciam e pediam auxílio das bruxas, mas elas realizavam isso em muito sigilo e escondidos na calada da noite, porque tinha muitas pessoas ali que apresentavam com um tipo de não ter confiança e dedurar esses, né, curandeiros, né, que nós chamamos também de curandeiros, como adoradores do diabo na época. E com isso elas pegavam e entregavam aos soldados, essas bruxas, e já sabem o que acontecia, né? Matavam, queimavam, torturavam. Não somente os bruxos e bruxas da Idade Média, dos quais as trajetórias foram baseadas na Europa, hoje os conhecimentos aqui no Brasil, com essa crença, né? Esses conhecimentos não vêm do Brasil, isso vem da Europa. Foi lá que aconteceu muito esses massacres das bruxas, né? Da era da Inquisição cristã se passou na Europa e não no Brasil. Mas não é só eles que tiveram essa história. Nós aqui também tivemos a nossa história com a colonização portuguesa, que trouxe os escravos, né, aqui para o Brasil. E esses escravos trouxeram os conhecimentos dos cultos pagãos, hoje conhecido como Umbanda e Candomblé. As forças dos orixás e as forças dos Exus, muitos conhecem os terreiros, que vieram através desses negros, que cultuavam, querendo ou não, esses orixás são deuses pagãos. Não tem nada a ver com o cristianismo. Negros escravizados, brutalmente açoitados, mulheres estupradas também pelos capatazes, aqueles que batiam, né, puniam esses escravos e também que decapitavam. Também ocorreram essas mortes no nosso país com a escravidão desses negros. Esses escravos buscavam a fé, a maior fé deles que eles buscavam era através dos deuses, nos quais, né, eles eram torturados por esses capatazes, e eles buscavam essa força para poder sobreviver através de sua fé, aguentando todas essas torturas. Não foi fácil, gente, foi uma época muito difícil, né, principalmente para esses povos. Ou eles faziam, teve partes, muitos, né, que aconteceu aqui no Brasil também, como na Europa, eles eram obrigados a renunciar aos seus falsos deuses deles para ser cristãos. Ou fazia ou morria. Porém, alguns faziam, mas mentiam para si mesmo, né, ou para esse Deus que estava se entregando, entre aspas, mas continuavam a cultuar os seus deuses, porque a devoção que ele tem aos seus orixás, aos Exus, eram muito maiores do que o falso Deus cristão. Nem todos os proprietários dessas terras da época, dos escravos, eram tão severos com eles. Eles mantinham um certo equilíbrio, porque, gente, querendo ou não, seres humanos também, né, apesar dessas épocas medíocres, as épocas ignorantes, né, falta de conhecimento, falta de postura emocional, coisa assim, ainda isso é de natureza do ser humano a ter o perdão ou a sentir a pena, né? Então, muito desses fazendeiros, né, esses proprietários, coronéis ali, que eram donos de terrenos enormes com plantações, que usavam esses escravos, porque na verdade eles tinham que se fazer igual aos outros que circundavam em suas regiões também, escravizando essas pessoas para servir ao mesmo propósito deles, né? Aquela panelinha. Só que nenhum ficava vigiando o outro, então um poderia atuar da maneira que ele quisesse com esses escravos. E tanto que tinha alguns que eles não tratavam esses escravos com tanta severidade igual outros tratavam, né? Era marginal mesmo o negócio que eles faziam com os escravos. Então, esses coronéis, esses donos de fazendas da época da escravidão, eles não eram tão severos, tanto que tinham alguns escravos como seus curandeiros particulares, por possuírem o conhecimento das ervas, né, e a sua fé inabalável com os orixás, com os seus deuses, como Exu, por exemplo, porque naquela época era muito escasso também, né, muito pobre, não tinha acesso a muita coisa, e muitos desses
desses escravos não só atuavam como curandeiros deles, como também mulheres, as escravas, ajudavam no auxílio de partos, devido a grandes distâncias para acesso a um médico. Essas sacerdotisas, hoje conhecidas também como as mães de santos, é que ajudavam muito dessas mulheres dos grandes donos de terra. E também a esposa, a mulher que ela não conseguia amamentar com seus seios leite, que não possuía leite para dar para a criança, elas também pediam o auxílio dessas escravas, dessas mulheres, que também tinham filhos dentro das senzalas, né? Elas também ficavam grávidas, e aproveitavam o leite que era abundante dessas livras para amamentar também as crianças. Então, para vocês verem como que era a diferença, né? Como que era tratado pessoas que entendiam da magia, que entendiam do poder dos deuses, tá? Esses que dizem que todo adorador de deuses, pactuados, sacerdotes ou bruxos, que não têm grandes prosperidades no dinheiro, são pessoas, para mim, no meu conceito, fracas de fé. O administrador dessa mente é de uma mente modernizada, deixando para trás toda a essência da história da magia. A magia é um dom dado de bom grado pelos deuses. Os caminhos e destinos de cada ser humano é tratado sobre a vontade dos deuses, não pelos magistas, não pelo sacerdote ou pelo bruxo. A magia não atua somente pela vontade de quem invoca, mas pela vontade dos deuses. A modernidade deixou muitas mentes corrompidas pelo oportunismo medíocre. É isso que vem acontecendo muito. Os que estão se dizendo aí, os bambambãs grandões, só porque possui sua ostentação, deixando de lado aqueles que realmente têm a raiz e não fazem o mesmo marketing que eles estão fazendo por aí. Lúcifer, Satã, Asmodeus, etc. Todos esses deuses citados dos antigos povos há milhares de anos. Teve povos também aos muitos, aos milhares, que não portavam o mesmo estilo de vida dos seus vizinhos. Não eram todos que tinham uma abundância igual o outro tinha. Aí dizer a mente moderna de hoje que esses povos que não possuem o mesmo conforto do vizinho por não adorar seus deuses de forma correta é a mesma forma de pensamento pobre e burra cristã dos antigos clérigos. Essa é a verdade. A boca que determina como deve ser traçado o destino de uma pessoa é a mesma boca que se esconde através de uma mentira oportunista, assim como igual foi cravada a religião no mundo. Fanatizado pelas fantasias da imagem do ouro, da primeira impressão é o que fica. Marketing. Bem-vindos à era moderna.